A história começa com uma cena pesada onde alguns abusadores tentam se aproveitar de duas garotas, mas são interrompidos quando chega um cara de armadura e corta vários bandidos no meio com um só golpe, matando eles na hora. Ele se apresenta como Ark e diz que não poderia suportar aquilo, por isso atacou eles. E galera, a gente chegou aos 100 mil inscritos, pô, valeu demais. Vamos chegar agora aos 150 mil, então bora dar aquela força pro canal e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo pra bater a meta de 6.304 likes. E agora bora lá. Então voltamos ao momento em que Ark acordou nesse mundo, sem saber onde tá e reconhecendo apenas o equipamento que tá usando, a armadura sagrada de Belenos, que possui a bênção da luz e do fogo e tem vários efeitos de suporte, o manto do céu noturno, que tem a bênção das trevas e efeito de regeneração, o escudo de Teotats, que resiste a condições anormais, e a espada sagrada do relâmpago, chamada Khaled Bog. É aí que descobrimos que ele na verdade é um gamer que dormiu enquanto jogava, e aparentemente foi parar dentro do jogo, e Ark é o nome do personagem que ele controlava. Primeiro ele pensa que tá sonhando, mas tudo parece muito real, e quando ele sai andando por aí ele percebe que a armadura é muito leve mesmo sendo de metal, e que não sente calor dentro dela. Ark então para pra testar as habilidades e consegue usar um ataque de corte à distância com a espada, chamado Wyvern Slash, e depois uma magia de fogo, mas isso é estranho porque as últimas classes que ele escolheu eram de paladino, com subclasse de clérigo, então ele não poderia usar a magia de fogo, que é da classe de mago. Sendo assim, Ark percebe que tem todas as habilidades de todas as classes que já usou, e isso significa que ele tá muito forte. Ark decide explorar o jogo, mas percebe que tá com fome e não tem comida nem dinheiro. Ele tenta usar o Gate, uma magia de portal para chegar na cidade mais próxima, mas não dá certo e ele reaparece bem na frente de onde estava, porque ele só pode se teletransportar para lugares onde já esteve antes. Depois disso, ele começa a usar o Dimension Move, um teleporte curto que no jogo fazia ele aparecer no local onde o jogador clicasse, mas aqui ele só precisa olhar para o local onde quer aparecer e usar a habilidade. Perto de um riacho, Ark percebe que a água é muito realista e tira o capacete para ver o reflexo dele, mas então descobre que o rosto dele é uma caveira porque era esse o avatar que usava no jogo, e isso pode ser ruim para as interações sociais, já que as pessoas podem achar que Ark é um monstro e acabar caçando ele. Sendo assim, ele coloca o capacete de volta e decide ser discreto. Na cidade de Luviert, que fica em volta do castelo, alguns caras comentam sobre a aparição de um basilisco enorme. Ark chega na cidade e observa que parece mais um mundo de idade média do que de fantasia, mas quando chega em um beco, ele encontra uma elfa conversando com o cara, cobrando ele sobre uma investigação mal sucedida. A presença da elfa confirma que esse mundo é mesmo de fantasia. Ark tenta seguir a elfa, mas ela some depois de sair do beco. Depois disso, ele encontra uma associação de mercenários e decide conseguir algum trabalho para ganhar dinheiro, mas precisa de uma licença de mercenário primeiro, e para isso ele precisa escolher entre animais, criaturas mágicas ou bandidos, e caçar 3 deles para receber a licença. Enquanto Ark sai, o atendente da associação comenta com outro cara no balcão que Ark deve ter algum filho doente, e não teve escolha a não ser se tornar um mercenário para ganhar dinheiro. Depois de caçar 2 javalis, ele encontra um orc vindo da floresta, e fica empolgado por ser a primeira criatura mágica que vai enfrentar. Ark mata a criatura com um só golpe, cortando o orc no meio e depois coloca os pedaços em um saco para levar como prova. No caminho ele encontra uns bandidos atacando uma carroça e vê que eles matam os soldados e vão se aproveitar de uma menina nobre e da criada dela, sendo essa a cena inicial do anime. Ark fica pensativo sobre a situação, porque enfrentar humanos não seria como lutar com monstros ou caçar animais, seria mais como um PVP do jogo. Quando os bandidos estão quase conseguindo o que queriam, Ark toma a decisão e aparece cortando 4 deles no meio. Os outros 4 que sobraram saem correndo, mas são pegos pelo Wyvern Slash do cavaleiro. A criada chamada Rita agradece por Ark ter salvado elas e apresenta a menina nobre chamada Lauren Laraia do Luviert, da família Luviert. Quando Rita pergunta se Ark trabalha para algum lord por causa da aparência da armadura dele, Ark se lembra que a premissa do personagem era que apesar de ser um cavaleiro sagrado, ele possui uma maldição nefasta, sendo o motivo da aventura dele. Mas então Ark só fala pra Rita que devem conversar depois. Ele vai limpar a bagunça enquanto Rita e Lauren vão se trocar. Ark queima os bandidos para que pelo menos virem comida de animais silvestres. Porém, ele também percebe que mesmo sendo seres humanos, ele não se sente culpado por ter acabado com eles, e se questiona se é porque eles eram bandidos. Quando Rita e Lauren não estão olhando, Ark aproveita para saquear as coisas dos bandidos. Ele pega também os cavalos deles e acompanha as 2 moças de volta para Luviert. De volta na associação, ele finalmente recebe a licença de mercenário, mas o atendente avisa que ele esqueceu de tirar a pedra mágica do orc, e que essa pedra pode ser usada para criar itens e armas mágicas, e ele deve sempre pegar a pedra mágica quando matar alguma criatura. O atendente também mostra o quadro da associação onde estão os trabalhos para mercenários, mas esses são trabalhos pequenos. Se Ark quiser trabalhos maiores, precisará se juntar a uma equipe de
mercenários. Ele fica empolgado por finalmente estar preparado para trabalhar e vai para uma hospedaria onde finalmente pede uma comida saborosa para matar a fome. Ele olha a pedra mágica e percebe que isso não é só um jogo, é realmente outro mundo e fica muito empolgado para continuar explorando e fazer as missões no dia seguinte. De manhã, Ark vai até uma vila para fazer seu primeiro trabalho, que é escutar uma menina chamada Marka, enquanto ela colhe ervas medicinais. Em um flashback é revelado que ele não quer entrar em uma guilda para conseguir trabalhos maiores para não correr o risco de expor sua identidade. Marka tá sozinha em casa com a irmã mais nova Elina, e quando Ark chega, ela se apressa para saírem logo. No caminho, após ser questionada por Ark, Marka revela que estava com pressa porque tem que aproveitar enquanto a mãe delas não chega, porque ela seria contra essa ideia. Marka também conta que o pai delas morreu no ano passado e a mãe tá criando as duas sozinha. Coletar ervas era o trabalho do pai, então Marka quer fazer isso no lugar dele para ajudar a mãe. Durante a coleta, a menina mostra que tem bastante conhecimento sobre ervas. No meio de uma conversa, eles são interrompidos por alguma coisa mexendo por trás de um arbusto. Quando Ark vai checar, ele encontra uma criatura estranha que parece uma raposa de várias caudas, ou um esquilo voador, sei lá. A criatura tá com um ferimento na perna. Ark usa uma magia de cura da classe de monge para ajudar a criatura, que depois de ser curada, quer acompanhar o cavaleiro. Marka sugere que ele dê um nome pro bichinho, e Ark dá pra ele o nome de Ponta, por causa do formato da cauda. De volta na vila, alguns aldeões estão comentando sobre alguma fera que foi vista na floresta, quando Siona, mãe de Marka, chega no local e um dos residentes pergunta se ela pediu pra filha ir buscar alguma coisa. A mãe diz que Marka deveria estar cuidando da casa, e o aldeão avisa sobre o monstro que foi visto na floresta, e que Marka saiu da vila de manhã com um cavaleiro. Enquanto isso, Marka e Ark chegam em uma árvore no meio da floresta, que a menina chama de Kobumi, e fica empolgada porque a árvore tá toda florida. De repente aparece um monstro enorme por trás de Marka, e Ponta fica brava, então Ark supõe que foi esse monstro que feriu Ponta. Quando a criatura tenta esmagar Marka, Ark salva ela com um Dimension Move. O monstro sopra uma névoa venenosa que mata algumas flores, mas Ark desvia do ataque facilmente. Depois de observar os ataques e a aparência do monstro, Ark identifica ele como um basilisco gigante. Ele defende mais alguns ataques da criatura usando a espada e se esquivando com um Dimension Move. Irritado, o basilisco tenta petrificar Ark com o olhar, mas o cavaleiro usa o escudo sagrado para criar uma barreira de proteção, e só alguns animais em volta viram pedra. Depois de mais alguns ataques do monstro, Ark consegue uma abertura e usa uma habilidade poderosa de paladino, o Judgment, que corta o basilisco no meio e derrota a criatura na hora. Depois da batalha, Marka fica feliz e diz que deve haver alguma comemoração na vila, mas Ark pede para ela manter segredo sobre quem derrotou o monstro. O cavaleiro também percebe um anel na perna do basilisco, que desaparece em seguida. Ark então encontra um javali com presas e decide levar o bicho como presente para a vila. De volta na vila, Ark avisa que só quer as presas e a pedra mágica da criatura e fala para os aldeões dividirem a carne. Siona encontra Marka e a menina pede desculpas, mas a mãe só tá aliviada por ela estar bem. Ark pede desculpa por ter levado Marka para a floresta sem ter consultado Siona e pede para a mãe não brigar com ela, então Siona agradece. Antes de Ark ir embora, Elina dá uma coroa de flores para ele como presente de despedida. À noite, na floresta, alguns soldados conseguem matar um basilisco. Dois homens repassam um relatório de baixas, somando 15 mortos e 38 feridos. Eles também encontraram o corpo do outro basilisco perto da árvore Kobumi, e comentam que parece ter sido morto com um só golpe e por uma só pessoa, concluindo que o indivíduo deve ser algum deus ou demônio para ter enfrentado o basilisco sozinho. Na hospedaria, Ark comenta com Ponta que pretende continuar sendo discreto, mas está disposto a pegar algum trabalho mais difícil no dia seguinte. Na floresta, a elfa que Ark viu antes caminha enquanto pensa sobre as atitudes dos humanos, que parecem estar invadindo o território do povo dela, quando encontra Ark saindo de uma caverna. É mostrado que Ark derrotou alguns bandidos naquela caverna enquanto cumpria uma missão. Lá dentro, ele acha o tesouro dos bandidos e algumas jaulas abertas. Enquanto isso, em um escritório, o senhor de Diento, chamado Triton do Diento, recebe do subordinado Celsica a notícia do fracasso da tentativa do assassinato de Lauren, a filha do Lord Luviert, e que os bandidos foram detidos por um mercenário que estava de passagem. Ele fica irritado com essa notícia, pois contratou pessoas experientes para esse serviço. Também é revelado que os basiliscos na floresta foram colocados lá a mando de Triton. Na conversa entre Celsica e Triton, descobrimos que eles secretamente apoiam o príncipe Dakaris, que tem o objetivo de ajudar na invasão do próprio reino, mas Luviert tem apoio do outro príncipe chamado Sect, do Império Ocidental. Por fim, Triton manda Celsica fazer o envio de algumas mercadorias e tomar cuidado para não chamar a atenção da rainha Yuriarna. Celsica comenta que o filho de Triton, o Doran, vai estar acompanhando a entrega, mas Triton fala que o filho só atrapalha. Longe dali, perto da caverna, a elfa ataca Ark, que pensa que ela é um dos bandidos que sobreviveu. Ele evita todos os ataques dela e só então vê o rosto dela e percebe que é a elfa de antes. A elfa fala que quer de volta
volta as crianças sequestradas, mas Ark não sabe do que ela tá falando, e ela só para de atacar quando vê Ponta no ombro do cavaleiro. Ela chama Ponta de Vento Vulpes e diz que é uma criatura espiritual, também conhecida como raposa de pelo de algodão. Como essas criaturas são muito cautelosas, dificilmente se aproximam de alguém, até dos elfos. Nesse momento, Ark revela que curou o ferimento de Ponta, e a criatura tá com ele desde então. Com isso, a elfa entende que Ark não é um bandido, e conta que os bandidos da caverna estavam sequestrando elfos para vender como escravos. Ark oferece ajuda, mas ela recusa porque esse é um problema dos elfos. Mas depois que ela se afasta, Ark supõe que essa seja uma missão de evento do game. No dia seguinte, Ark vai com Ponta até a Floresta dos Elfos, e lá o filho de Triton tá com alguns bandidos capturando crianças elfas. Ele fere a perna de uma menina elfa presa, e um dos bandidos fala para ele não estragar essa mercadoria. O Duran apenas se gaba por ser filho do chefe, e manda pôr a criança na carroça. Ao ver a maldade daqueles humanos, Ark decide interferir, mas a elfa de antes aparece do nada, eliminando 2 bandidos. Um dos malfeitores avisa que ela é uma elfa negra, que é algo raro de se encontrar, e devem conseguir um bom preço por ela. Os bandidos se aproximam mal intencionados, mas a elfa derruba a maioria deles facilmente. Ao ver isso, o Duran ameaça ferir as crianças se ela não se entregar. A elfa guerreira fica parada e um dos bandidos tira a capa dela. Nesse momento, o Ark, que estava só observando, decide ajudar e aparece atrás de Eldoran, acertando um golpe tão forte que joga o cara contra uma árvore do outro lado. Com a ajuda de Ark, a elfa finaliza os bandidos restantes rapidamente, e eles libertam as crianças, que chamam a elfa de guerreira de irmã. Ela percebe que elas estão com colares devoradores de mana, que impede de usarem magia espiritual, por isso não conseguiram escapar. Então Ark usa a magia Uncurse para tirar os colares, e também usa a magia de cura no ferimento de uma delas. Com isso, a elfa percebe que Ark não é um cavaleiro comum. Depois ela chama uma ave sussurrante, que é uma criatura mágica capaz de gravar vozes e repassar mensagens, e envia ela para chamar outros elfos para levar as crianças dali. Então a elfa reconhece que Ark é um humano diferente, e finalmente se apresenta como Ariane Gladys Maple, uma elfa guerreira, e agradece pela ajuda. A ave retorna e traz uma mensagem para Ariane, que precisa fazer um resgate em Dienton. Então ela contrata Ark como mercenário para ajudar nessa missão. Depois de aceitar o contrato, Ark usa a magia Gate para ir com Ariane até Dienton. Lá eles encontram um colega de Ariane chamado Duncan Niel Maple. Ariane conta que os nomes dos elfos são constituídos por um nome próprio, um dos nomes dos pais e por último o nome do local de origem. Nesse caso, Duncan e Ariane não são parentes, mas vêm do mesmo lugar. Depois de uma breve conversa, Duncan conta que os elfos desaparecidos estão em uma propriedade perto de um bairro de lazer, e como é movimentado, eles decidem esperar a madrugada para invadir. Como ainda tá cedo, Ark vai aproveitar o tempo livre e deixa os elfos por enquanto. Ariane comenta que precisou da ajuda de Ark e que a irmã dela, Evelyn, não teria dificuldades na missão, mas Duncan fala que não adianta ficar se comparando. Enquanto isso, Ark usa o dinheiro que conseguiu com as coisas dos bandidos para comprar comida, e se alimenta escondido em um beco para que ninguém veja o rosto dele. De madrugada, Ark, Ariane e Duncan se aproximam do local da missão, mas não percebe que tem alguém seguindo eles. Ark usa o Dimension Move para chegarem no telhado da propriedade, e isso impressiona os elfos. Depois de invadir o local, o grupo encontra pessoas caídas nos quartos com cortes bem feios. Parece que mais alguém invadiu o lugar, então o grupo se separa para procurar as crianças. Em outro quarto, Ark encontra mais gente no chão, e de repente alguém lança kunais na direção dele, mas o cavaleiro se defende. Finalmente, a pessoa que seguia eles aparece e começa a lutar com Ark. Ela é uma ninja com orelhas peludas e uma cauda, que desiste de atacar quando vê que Ark está acompanhado de Ponta, e que ele deve ser uma boa pessoa para estar com uma criatura espiritual. A ninja conclui que ele tá ali para resgatar as crianças elfas. Ela diz que já tem o que procurava e entrega um pergaminho pro Ark. Fala que as crianças estão presas no subsolo e antes de ir embora, avisa que tem mais 2 elfos sendo mantidos em cativeiro na mansão do Senhor das Terras. Ark abre o pergaminho, que na verdade é um contrato de compra de escravos elfos. Depois, Duncan e Ariane leem o documento e encontram o nome do Senhor de Diento no papel. Para não complicar as coisas, falando sobre a ninja, Ark mente que conseguiu as informações e o contrato depois de capturar e questionar um dos bandidos. Nesse momento, aparecem mais alguns bandidos que Ariane elimina com um ataque de fogo da sua espada. O grupo finalmente resgata as crianças e sai do local com um gate de Ark. Ele também usa o One Curse nessas crianças e isso deixa Duncan impressionado. Ark e Ariane vão até a mansão para resgatar os elfos restantes, e Duncan fica com as crianças para levar elas para casa. Ariane e Ark invadem a mansão pela torre do sino, mas acabam fazendo barulho e alertando os guardas. Porém, Ark consegue se disfarçar de estátua e despistar eles. Quando Triton tá prestes a atacar as elfas, Celsic interrompe para avisar sobre os intrusos e descreve os invasores como monstros. Ark e Ariane chegam no local derrubando a parede. Ariane derruba Triton com um golpe baixo, e enquanto ela espanca o cara, Ark encontra uma sala secreta. As elfas
elfas prisioneiras também se vingam de Triton e Arianne cuida dos guardas que acabaram de chegar e manda as elfas se encontrarem com Duncan, enquanto Ark explora a sala secreta. Lá dentro tem bastante ouro e Ark engana Arianne com a desculpa de que se levarem todo o dinheiro, essa organização maldosa não vai conseguir se restabelecer depois de ser destruída, e a elfa acredita na ideia. De repente, várias explosões começam a ocorrer no palácio e eles não sabem quem tá causando isso. Então Ark usa o gate para sair com Arianne e o tesouro de Triton. Lá fora, Arianne paga a Ark pela ajuda, mesmo sendo pouco comparado com todo o ouro que ele achou, e depois ela convida ele para ir até a Vila dos Elfos e ajudar com resgates em outros lugares. Por dentro, Ark fica muito empolgado para explorar a Vila dos Elfos e explorar mais esse mundo de fantasia, mas por fora ele só questiona se não vai ter problema um estranho aparecer por lá, e Arianne diz que ele vai precisar da permissão de um ancião, mas ela conhece um de confiança. Ark finalmente revela que não pode tirar a armadura, mas Arianne fala que ele vai precisar pelo menos mostrar o rosto pro ancião. Ele fala que se tirar o capacete, Arianne provavelmente vai acabar apontando a espada para ele, mas ela promete que não vai fazer isso. Então pela primeira vez, Ark mostra seu verdadeiro rosto para ela. Arianne pergunta o que houve, mas ele diz que também não sabe e que simplesmente apareceu nesse mundo com essa aparência, e comenta que deve ser uma maldição, mas obviamente ele só contou toda essa história porque não pode simplesmente dizer que acabou em outro mundo com a aparência do personagem que usava no jogo. Arianne supõe que ele não é um morto-vivo por não ter uma aura corrupta e por ter poderes de cura, além de estar acompanhado de Ponta. Então ela promete que o segredo ficará seguro entre os elfos e que se isso é uma maldição, o ancião deve conseguir ajudar. No outro dia em Yulav, a capital do reino de Roden, o rei Carlon comenta com os filhos sobre Triton e pergunta quem foi o responsável sobre o que aconteceu. O príncipe Sect responde que não sabe, mas fala que existem rumores sobre os responsáveis serem elfos, porque Triton quebrou o acordo quando capturou elfos para vender ao Império Oriental. O segundo príncipe Dakaris questiona se o irmão tem alguma prova, mas Sect questiona se Dakaris está defendendo Triton. Porém, o segundo príncipe fica bravo e fala que só tá dizendo para não contestar os nobres do reino só por causa de rumores. O rei decide que o que aconteceu em Diento deve ser investigado e pede a opinião de Uriarna, que revela já ter ouvido esses rumores e se preocupa que isso possa quebrar o tratado com os elfos e ainda aumentar as tensões entre o reino e outras nações. Ela sugere que eles falem com os elfos sobre isso, então o rei manda Uriarna ir até Limbolt e fazer os preparativos para falar com os elfos. No dia seguinte, no castelo, a criada Ferna serve chá para a princesa Uriarna. As duas conversam e a princesa revela que sabe que o irmão da Kerr está envolvido com o comércio de elfos, mas ela quer se concentrar mais na missão diplomática por enquanto. Enquanto isso, Ark e Arianne chegam em Lalatoia, a vila dos elfos. Diante do portão de Lalatoia, Arianne pede uma audiência com o ancião e fala para Ark esperar ali enquanto ela entra. Depois de um tempo esperando no portão, Ark vê a elfa voltando e ela convida ele para entrar. Eles vão até a árvore onde mora o ancião Dylan Tag Lalatoia e a esposa dele, Glennis. Nesse momento é revelado que esses são os pais de Arianne. O ancião agradece pela ajuda de Ark e o cavaleiro explica o que aconteceu em Dienton. Então Dylan fala que essas informações devem ser levadas para a reunião dos anciãos, junto com o contrato de compra que Ark levou para ele como prova. Glennis traz a janta depois da conversa e Ark se preocupa em tirar o capacete, mas os elfos tranquilizam ele falando que já sabem da condição dele. Então Ark fica mais à vontade e janta com eles. No dia seguinte, Dylan e Arianne vão até Maple para a reunião dos anciãos, onde um ancião-chefe chamado Brian Ball Evangeline revela que já sabe que vão falar sobre os sequestros. Enquanto isso, Glennis mostra a vila pro Ark e pede para treinar com ele. Na reunião, após os relatos sobre Triton, os anciãos discutem sobre o que devem fazer, pois os humanos já esqueceram de como os elfos ajudaram no passado e dividiram as terras humanas em duas. Como faz 600 anos desde a última guerra, poucos humanos sabem da história, diferente dos elfos que vivem por muito tempo. Os anciãos decidem continuar as operações para libertar outros elfos enquanto observam a reação do reino de Roden. Enquanto isso, Glennis revela a Ark que foi ela quem treinou Arianne e que elfos negros são abençoados com dons físicos. Então os dois começam uma luta para ela testar a força de Ark e saber se pode confiar nele para proteger a filha dela. Glennis é muito rápida e acerta vários ataques, derrubando Ark no chão facilmente. Então ela dá algumas dicas de reação e movimento em combate, e o treinamento continua. Depois de um tempo, Ark consegue surpreender a oponente com um Dimension Move e aparece atrás dela, mas mesmo assim Glennis se adianta e acerta ele novamente. Depois do treino, Ark vai tomar um banho, sendo essa a primeira vez dele
ele em uma banheira nesse mundo. Ariane também chega da viagem para tomar um banho, mas se assusta com um esqueleto na banheira e isso causa uma situação constrangedora. Mais tarde, o pai de Ariane conta o que foi decidido na reunião. A filha dele vai continuar investigando os nomes do contrato e ele quer que Ark ajude ela como um mercenário, mas não tem muito com o que pagar, então decide compartilhar a informação como pagamento. Um ancião conta que há uma fonte perto da Lord Crown que pode quebrar qualquer maldição, sendo que a Lord Crown é uma árvore rara que cresce onde mora um Lorde Dragão. Ariane promete ajudar Ark quando ele for até essa fonte. Antes de dormir, Ark se questiona se isso é mesmo uma maldição, porque na verdade ele só inventou essa história. E quando Ark testa a magia Uncurse no braço, ele volta a ser de carne. O braço de carne desaparece alguns segundos depois da magia Uncurse. Ark tenta mais algumas vezes, mas sempre volta a ser só o osso, o que significa que a maldição não pode ser quebrada ou tem algo mais acontecendo. No dia seguinte, Ark e Ariane seguem para a cidade de Olave para encontrar as pessoas listadas no contrato. Eles param para comer em um local e repassam o planejamento da viagem. Eles podem circular a floresta de carruagem ou atravessar a floresta como um atalho. Ark quer cortar caminho, mas a garçonete ouve a conversa e avisa sobre o perigo. Existem lobos assombrados na floresta e várias pessoas foram atacadas ultimamente. Os viajantes decidem cortar caminho mesmo assim, para poder salvar logo os elfos. Na manhã seguinte, a princesa Yuriarna e a criada Ferna saem de Olave, com destino a Limbolt, mas parece ter alguém de olho pelas sombras. Enquanto isso, Ark e Ariane atravessam a floresta, e a elfa comenta que caudas de lobos assombrados podem ser usadas para fazer véu de noiva, o que faz ela lembrar que a irmã tá para se casar. De repente, eles são atacados por alguns lobos, mas os bichos desaparecem quando são atacados, e só então Ark lembra que esses lobos podem criar múltiplas ilusões de si mesmos. As ilusões enganam os aventureiros e os lobos conseguem acertar os ataques. Ariane usa uma magia que cria espinhos do chão e acerta 4 lobos de uma vez, sendo que 3 eram só ilusões. Ark encontra o lobo alfa do bando e tenta acertar a criatura, mas o lobo pula e então o cavaleiro vê um anel no calcanhar do lobo, igual ao do basilisco de antes. Em um movimento rápido, o alfa tenta atacar Ark por trás, mas ele usa a magia de fogo para se defender, e depois corta o anel com a espada, e aí os bichos param de atacar e vão embora, e o anel desaparece em seguida. Ark conta sobre o anel para Ariane e eles tentam entender o que é isso, mas então a elfa para coletar as caudas de lobo para fazer o presente da irmã. Nesse meio tempo, Ferna e Yuriarna são atacados na carruagem. Ao mesmo tempo, Ponta parece sentir algo e sai correndo, com Ark indo atrás dela. Alguns caras usando capuzes abrem a porta e Ferna é morta enquanto tentava defender a princesa. Quando a Yuriarna sai da carruagem, alguém a perfura por trás e ela cai no chão. De repente, Ponta aparece e esbarra na cara de um dos soldados assassinos. Quando ele tira a criatura do rosto na intenção de matar, Ark aparece por trás e segura a mão do soldado, enquanto protege Ponta. Ele quebra o braço do cara e depois olha para a princesa caída. Enquanto isso, os assassinos disparam várias magias contra o cavaleiro, que parece não se importar. Ark se questiona se deve curar a menina nobre, já que em um jogo isso provavelmente seria recompensado, mas nesse mundo o resultado pode ser diferente. Nesse momento, os lobos assombrados aparecem para enfrentar os soldados assassinos, e Ark se junta a eles para eliminar os criminosos. De repente, algo parece chamar os lobos e eles vão embora. Como não tem ninguém olhando, Ark usa a magia Rejuvenation na princesa e ela revive, mas continua desacordada. Ele então tenta reviver os outros ali, mas a magia só funciona em Ferna e em alguns guardas da princesa. Os outros parecem estar feridos muito gravemente. Depois de acordar, a princesa acredita que o que aconteceu foi um milagre de Deus, então ela faz um discurso motivacional para os soldados e o grupo se prepara para continuar a jornada, enquanto Ark observa escondido. Depois disso, ele e Ponta voltam para Ariane. Eles seguem o caminho e finalmente chegam em Olave, a capital real, quando passam por uma treta de rua em que uma garota sozinha derrota vários caras de uma vez só. Ela se aproxima dos viajantes e Ark reconhece que essa é a ninja das orelhas pontudas que encontraram em Diento. A garota elogia o trabalho dele em libertar as elfas. Ark conta para Ariane que na verdade foi com essa menina fera que ele conseguiu aquele contrato de compra de escravos. Então ela finalmente se apresenta como Shiomi e conta que é um dos 6 ninjas do clã Jinshin. Eles param para conversar em uma hospedaria e depois de se apresentarem, Shiomi pede ajuda para libertar outros membros do povo fera e oferece informações sobre o paradeiro das pessoas listadas no contrato, como forma de pagamento. Como Ark já foi contratado para ajudar os elfos, ele pergunta a opinião de Ariane, se devem parar para ajudar o povo de Shiomi em troca de informações. A elfa então sente empatia pela menina fera, já que as duas estão lutando para libertar o próprio povo, e concorda em ajudar Shiomi. No castelo, Dakar está muito irritado com as notícias de que Yuriarna aparentemente ainda não foi morta, e também com os elfos e o povo fera atrapalhando o comércio de escravos. Com medo de que os salvadores da irmã dele venham atacá-lo, o príncipe parte para se esconder em um local seguro. Enquanto isso, Shiomi caminha com Ark e Ariane
Ariane, e eles conversam sobre a história do clã dela. Xiome conta que o grande fundador era um ser humano chamado Hanzo. Esse cara era um espião a serviço do Império Revlon, e durante a guerra de 600 anos atrás, ele tomou conta do povo fera, e foi contra as injustiças do Império, e assim foi fundado o clã Genshin. Depois de um tempo de caminhada, eles finalmente chegam ao maior mercado de escravos da capital, o mercado Etizat. Xiome está disposta a salvar quantas pessoas puder, mas sabe que nem todos sobreviverão, porque serão feitos vários ataques em outros locais ao mesmo tempo, mas vão se concentrar em Etizat por ser onde tem mais escravos. Com certeza vai ter retaliação, e provavelmente a guarda real vai se envolver, mas Ark avisa que pode usar o teletransporte, e com isso ele pode ajudar a diminuir bastante o número de vítimas. A noite chega e eles se preparam para o ataque. Ark coloca uma máscara esquisita e vai com Goemon, um parceiro de Xiome, para atacar o mercado pela parte da frente, enquanto Xiome e Ariane vão invadir pela retaguarda. Quando Ark e Goemon se aproximam do portão, os guardas ficam a postos e mandam eles pararem, mas não adianta. Goemon usa um ninjutsu que cria grandes espinhos de pedra no ombro dele, e em seguida alcança com Ark em direção aos guardas, derrubando os soldados e o portão. Lá dentro eles encontram vários outros soldados e começa uma gritaria. Do outro lado, Ariane e Xiome escutam a gritaria e entendem que essa é a distração necessária para invadirem o local. Os guardas perto do portão tentam atacar os invasores, mas Ark derrota vários soldados facilmente. Goemon usa um ninjutsu que transforma o corpo dele em metal e se protege dos ataques. Para chamar mais atenção, Ark usa uma magia que lança pedras em vários soldados, forçando o restante a chamarem reforços. Por fim, Goemon usa outro ninjutsu que cria espinhos de pedras gigantes, mas dessa vez eles saem do chão, e Ark aproveita para usar a magia Rock Fang, que também cria vários espinhos que saem do chão. Inesperadamente, a magia de Ark e o ninjutsu de Goemon se potencializa, como um ataque combinado, e isso faz o local desmoronar por cima dos dois. Do esconderijo, Dakaris recebe a notícia do ataque ao mercado e ele manda enviarem mais soldados ao local. Enquanto isso, como todos os soldados foram enfrentar Ark e Goemon, Ariane e Xiome ficam com o caminho livre para invadir o local, e outros ninjas do povo fera também estão invadindo outros mercados ao mesmo tempo. As meninas chegam numa porta trancada que Xiome abre facilmente com uma ferramenta. Os guardas lá dentro continuam seguindo pro portão principal, mas alguns encontram Ponta que estava com as garotas. A ninja rapidamente usa o ninjutsu de lobos de água e derruba os inimigos sem problemas. Outros soldados vêm pelo outro lado e dessa vez Ariane acaba com eles usando a magia de fogo com a espada. Sem perder mais tempo, elas chegam nas celas dos escravos e libertam um povo fera dali. Nesse momento chegam mais guardas ao local, então Ariane parte para cima enquanto Xiome leva os prisioneiros para fora do cativeiro. Goemon e Ark levantam dos escombros e as garotas logo chegam até eles, avisando que reuniram os cativos em um salão. Goemon fica por ali para enfrentar os soldados que estão para chegar, enquanto os outros três seguem para o outro prédio do mercado para libertar mais prisioneiros. Tudo tá indo bem, até Xiome encontrar uma cela com pessoas do povo fera abatidas. Outros prisioneiros avisam que os comerciantes de escravos não davam valor para os doentes e feridos. A cena é triste, mas o grupo precisa seguir com o plano. Goemon segura os soldados usando o ninjutsu de músculos de metal, enquanto Ark usa o gate para levar os prisioneiros para longe do mercado, e depois volta para ajudar Goemon na batalha. Eles combinam o ninjutsu com a magia de espinhos e novamente derrotam todos os soldados com muita facilidade. Depois de cumprirem a missão, o grupo crema os prisioneiros mortos e os espíritos são elevados pelas chamas. Dakaris fica furioso com tudo o que está acontecendo e enquanto reclama por braço direito dele, o general Cetrion, o príncipe é pego de surpresa por um ataque do próprio subordinado que acerta Dakaris no coração com uma adaga. Em seguida, o irmão de Dakaris, Sect, chega no local, revelando que Cetrion na verdade trabalhava para ele como agente duplo, e agora eles vão usar essa confusão no mercado para justificar a morte do segundo príncipe. Também é revelado que eles sabem do atentado contra Yuriarna, e Sect planeja anunciar que ela foi morta a mando de Dakaris. Tudo isso como parte do plano de Sect para subir ao trono. No dia seguinte em Limbold, Yuriarna finalmente termina a viagem e encontra a irmã mais velha, que revela que as notícias de que ela foi morta por Dakaris já se espalhou. Yuriarna agora não sabe se o ataque foi obra de Dakaris ou de Sect, mas pede para que seja mantido em segredo o fato de que ela sobreviveu, porque assim, sem noção de Sect sobre a situação, Yuriarna pode agir em segredo e conversa logo com os elfos. Enquanto isso, Ark e Ariane continuam a jornada, depois de Xiome contar que as pessoas na lista do contrato e os escravos elfos restantes estão todos no Sacro Império Revlon. Na capital de Revlon, o Imperador Domitianus é informado sobre as mortes de Dakaris e de Yuriarna, e é revelado que os Anéis dos Monstros foram providenciados pelo próprio Imperador. Ele também suspeita que o assassinato de Yuriarna foi obra de Sect para incriminar Dakaris. No caminho para o Sacro Império Revlon, Ark e Ariane passam por um deserto cheio de wyverns, que são dragões pequenos. A presença desses dragonetes deixa a ave sussurrante com medo de viajar
viajar para enviar mensagens. Então Ark usa a magia Lightning Damper, que causa descargas elétricas no céu, espantando os wyverns do local. Nesse momento parece que alguém estava observando os viajantes. Depois Ariane e Ark param em uma taverna para revisar o caminho que vão seguir. A elfa está um pouco relutante e explica que no Império não é ilegal capturar elfos, e isso tornará a viagem mais perigosa para ela. Quanto mais perto da fronteira, mais cautelosa ela deve ser. De repente, um elfo de óculos aparece para falar com eles. Ele viu o que o Ark fez no deserto e se apresenta como Carse Held, e apesar de ser um elfo, ele parece ser conhecido e ter uma boa relação com todos os humanos desse lugar. Carse ainda explica que mora nessa cidade humana há 10 anos e ganha vida estudando a biologia dos monstros. Ele pede a ajuda de Ark e Ariane para capturar alguns monstros para os estudos dele, e como pagamento ele vai dar um mapa do Império e um caderno com informações sobre os monstros. Ariane hesita, mas Ark quer muito o caderno sobre os monstros, e eles acabam aceitando o trabalho. No dia seguinte eles encontram Carse no deserto. O grupo viaja de carroça e leva algumas carcaças de goblins para usar como iscas para os vermes da areia, que são os monstros que Carse quer estudar. Depois de um tempo de viagem, Ariane percebe que a parte de trás da carroça com os goblins sumiu, e de repente aparece um verme da areia gigante com cerca de 30 metros de altura, sendo que o normal seria ter entre 4 e 5 metros. Sabendo que a fraqueza dos vermes é o fogo, Ariane usa o ataque de fogo da sua espada, mas não surte efeito e o monstro quase mata a elfa, que é salva por Ark no último instante. O cavaleiro segura o verme pela boca e aplica uma força imensa para levantar o monstro e jogar ele para o outro lado. Quando a criatura cai no chão, é mostrado que havia um anel encravado na pele dele. Com o verme derrotado, Carse entrega o caderno e o mapa, e depois tem uma conversa com Ariane sobre os humanos. Ele acredita que um dia as duas raças viverão em paz uma com a outra. O elfo também conta uma notícia que ouvia de uma cidade portuária de Roden, onde o senhor da cidade se casou com uma elfa. Ela ia ser vendida como escrava, mas um humano libertou ela e os dois se apaixonaram. Depois da conversa, Ark e Ariane seguem viagem. Um tempo depois, Ark e Ariane chegam na cidade de Kaizek, que fica na fronteira do Império. Finalmente eles chegaram em Revlon. Eles agem discretamente e se dividem para obter informações, descobrindo que monstros têm aparecido na fronteira da cidade e que muitas pessoas desapareceram ultimamente, mas Ark não descobre nada sobre os elfos sequestrados. Antes de se reencontrar com Ariane, Ark salva uma mulher de alguns caras que estavam perturbando ela. A mulher abraça Ark para agradecer e Ariane aparece nesse momento. A elfa parece ficar enciumada com a situação e manda a mulher ir para casa. Depois é mostrado que os bandidos que perturbavam a mulher trabalhavam para Fumba, um cara que tem envolvimento com o imperador e com os anéis encontrados nas criaturas. Eles queriam levar a mulher para servir de alimento para os monstros de Fumba, mas como não conseguiram, Fumba usa os próprios homens como ração. À noite, Ark e Ariane chegam no suposto local onde os elfos estão presos. Aparentemente, Ariane conseguiu informações mais precisas do que o Ark. A construção em questão é muito grande e possui vários guardas espalhados, mas a dupla consegue invadir sorrateiramente. O local parece vazio, mas eles encontram uma passagem secreta para o subsolo. Lá embaixo, eles encontram uma porta protegida por 2 soldados, que são derrubados sem problemas. Depois da porta, tem várias celas, e outra porta do outro lado. Ao passar pela segunda porta, eles encontram um lugar bem amplo onde aparece Fumba, que ao ver Ariane, manda ela matar o Ark. A elfa ataca o companheiro imediatamente. Ele tenta usar One Curse, mas não funciona. Depois de mais algumas tentativas de deter a hipnose, Ark percebe que tem algo no capuz de Ariane. Ponta avança e tira do capuz um Imp, uma criatura alada que estava confundindo a elfa com ilusões na cabeça dela. Ark usa magia de fogo na criatura e depois que o Imp morre, Ariane desmaia, e Fumba revela que consegue controlar os monstros. No cinto de Fumba, Ark vê alguns anéis iguais aos que foram vistos nos monstros de antes. Fumba chama um tigre gigante para enfrentar Ark, mas antes o cavaleiro pergunta sobre elfos que foram trazidos para esse local há 4 meses. O cara conta que a maioria foi usada para experimentos mágicos do Império e se gaba de coisas horríveis que foram feitas aos elfos. Furioso, Ark corta instantaneamente o tigre gigante antes da luta começar. Fumba então chama vários monstros gigantes, entre eles ogros e basiliscos. Ark não tem problemas para lidar com as criaturas, porém um ogro tá quase atingindo a elfa caída quando de repente é pego por um ninjutsu de prisão de água, feito por Shiomi, que acabou de chegar no local. Quando Fumba tenta chamar outros bichos, Shiomi conta que outros ninjas já exterminaram as criaturas. De repente o local começa a desmoronar. Aparentemente outra criatura de Fumba despertou. Para proteger Ariane dos destroços, Ark usa o Dimension Move para sair de lá com ela e a menina fera. Lá fora a criatura se liberta e Ark reconhece o monstro, é uma hidra. Agora deu ruim. A criatura gigante dispara um poder pela boca, aparentemente atingindo o grupo de Ark. Fumba acredita que eles morreram e manda a criatura ir para a cidade mais próxima para se alimentar. Enquanto a hidra se afasta, nós vemos que Ark defendeu o ataque com um escudo. Então Ariane e Shiomi decidem pegar Fumba com um ataque surpresa
surpresa para finalizar o controle que ele tem sobre a criatura, enquanto o Ark vai tentar deter a fera antes que chegue na cidade. De longe, os soldados da cidade avistam a Hydra e se preparam para a batalha. De repente, Ark chama a atenção do monstro com a habilidade Wyvern Slash. A criatura tenta atacar Ark, mas ele se movimenta rapidamente e atinge o peito dela com um escudo, e em seguida desfere um golpe com o braço da armadura. Duas das cabeças da Hydra parecem estar abatidas, mas as outras três tentam atingir Ark com outro ataque disparado das bocas, porém ele escapa com o Dimension Move, mas é pego na mordida por uma das cabeças em seguida. A cabeça levanta Ark e as outras três se preparam para usar o mesmo ataque novamente, na intenção de sacrificar essa cabeça para isso, mas Ark usa de novo o escudo para se defender. A cabeça que segurava o Ark é destruída, mas o cavaleiro aterrissa em segurança, e depois usa a magia Judgment, eliminando as três cabeças restantes. Depois do ataque, ele vê que as cabeças da Hydra estão crescendo de volta. Ao entender que essa criatura é poderosa demais, o cavaleiro usa uma magia de invocação que traz um demônio gigante, chamado Ifrit, para enfrentar o monstro. Enquanto isso, Ariane e Xiome encontram Fumba. Ele se gaba por controlar a Hydra, mas Ariane fala que ele é fraco e tenta compensar essa fraqueza, mostrando o controle que tem sobre o monstro. Fumba se irrita e a luta começa. Ele tenta colocar ímpeto em Ariane de novo, mas ela se adianta e mata as criaturas. O cara faz menção de mandar a Hydra atacar Ariane, mas Xiome acerta as costas dele com kunais, cortando as tatuagens mágicas que permitiam que ele controlasse os monstros. Fumba diz que agora a Hydra tá fora de controle e vai matar todo mundo, mas Ariane não se abala porque confia em Ark. Por fim, ela conjura as chamas mágicas da espada, que dessa vez ficam azuis e engole Fumba, eliminando ele. Por outro lado, a batalha entre Ifrit e a Hydra começou. O demônio abate facilmente duas cabeças do monstro e derruba a criatura com um soco. Nesse momento, o Ark usa o Dimension Move para se aproximar, pega ela pela cauda e lança ela para cima de Ifrit, que usa um último ataque, o Flame Hellion, disparando uma quantidade massiva de chamas para cima e queimando a Hydra completamente. Depois disso, o dia amanhece e Ark vai até as companheiras. Ele avisa que o Ifrit vai desaparecer em 1 minuto. Em seguida, a ave sussurrante chega até Ariane com a notícia de que a princesa Yuriarna se encontrou com um dos elfos ancião, o Lord Fungus. Na reunião com o ancião, a princesa promete que o reino de Roden vai se responsabilizar pela quebra do pacto com os elfos. O ancião aceita e a princesa ainda fala sobre o reino defender as terras dos elfos em caso de uma invasão do Império Revlon. Enquanto isso, o grupo de Ark caminha e Ariane comenta que está surpresa em saber que tem humanos dispostos a fazer esse tipo de ação pelos elfos, lembrando também das palavras de Karse, que aparentemente estava mais certo do que se pensava. Em Roden, Sect recebe a notícia sobre Yuriarna estar viva e que ela tá ganhando apoio popular, se tornando a favorita para a sucessão do trono. Já em Revlon, o imperador é informado sobre a morte da Hydra e de Fumba. Ele tá tranquilo por ainda ter os anéis que precisa, mas se preocupa com o fato de ter alguém capaz de matar a Hydra. O anime termina com Ark, Xiome e Ariane caminhando para a próxima jornada, que será de encontrar o covil do Lorde Dragão para conseguir desfazer a suposta maldição de Ark. Que anime, hein, galera? Sinceramente, eu curti e achei bacana essa sacada que eles tiveram de deixar o protagonista com o rosto de caveira. Mas eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo o que você achou. E galera, chegou o mês, hein? Logo aqui no canal, muito em breve, a gente vai ter o clube de membros aqui do canal, com direito a selos de fidelidade, camisetas, action figures. Sério, galera, tá muito legal, hein? Então pra não perder isso, caso você ainda não for, já se inscreve aqui embaixo no canal e ativa o sininho, galera. Isso é muito importante pra você não perder nenhum vídeo novo e nenhuma novidade aqui no canal, beleza? Valeu, galera, se cuidem!